Desde o advento do primeiro computador, os usuários sentiram a necessidade de poder armazenar os resultados dos processamentos de dados em um local seguro. Afinal, nem sempre era possível executar todas as tarefas num curto espaço de tempo. Desde o cartão perfurado, passando pelas fitas magnéticas, até a criação do primeiro hard disk, foram muitas frustrações. E até hoje se busca uma maneira segura de armazenamento de dados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo a mais este vídeo, aqui é o Marcos. E quando nos referimos ao armazenamento de dados, buscamos sempre uma opção segura, sendo que muitas vezes essa segurança pode custar caro. Com o passar dos anos, as unidades de armazenamento foram aumentando de tamanho e se tornando um tanto lentas no quesito velocidade de gravação e leitura. Sem contar muitas vezes com erros ora lógicos, ora físicos. Quando Hermann Hollerith inventou os cartões perfurados, sua intenção era de encontrar uma maneira segura de se armazenar os dados para poderem ser acessados quando necessário. Naquela época, a linguagem de programação estava apenas sendo projetada. Em 1955, com a crescente demanda por armazenamento de dados, a IBM lança o 350. Com cerca de 50 mil setores que suportavam 100 caracteres alfanuméricos e incríveis 5 megabytes para a época. O tempo passou, as unidades de armazenamento que possuíam o tamanho de um guarda-roupas ficou do tamanho de uma pequena gaveta de joias, com a sua capacidade de armazenamento aumentado em bilhões de vezes. E as empresas se esforçavam ao máximo para aumentar a capacidade de armazenamento sem ter de abrir mão de espaço. A questão é que quanto maior era a capacidade de armazenamento dos HDs, mais tempo era necessário para acessar os dados. Com 5.000, 7.200 e 15.000 rotações por minuto, os HDs foram fabricados e ainda são aos milhões por diversas empresas mundo afora. Western Digital, Quantum, Seagate, Maxtor, Fujitsu, Samsung e IBM são as principais. Porém, como todo produto tem suas vantagens e desvantagens, os HDs tinham inúmeros problemas. Por serem constituídos de vários discos de alumínio revestidos de uma camada magnetizada, eles estão sujeitos à perda de dados. Temperatura, defeito de fabricação ou até mesmo a fricção acidental da cabeça de leitura poderiam inutilizar e até mesmo causar a perda de dados importantes. Grandes empresas como Google mantêm milhões de HDs em locais separados dos servidores com temperaturas baixas. E mesmo assim, as trocas de unidades são constantes. Muitas vezes essas empresas precisam ter várias cópias dos dados armazenados caso haja algum problema com as unidades de armazenamento. Com o tempo, começaram a surgir os primeiros pendrives. Antes utilizados para armazenamento de músicas, mais tarde também vieram a servir também para diversos tipos de dados, como fotos, filmes e conteúdos literários. E a quantidade de memória também aumentou sensivelmente. De 256 megabytes, hoje encontramos pendrives com até 4 terabytes de armazenamento. Embora recente, a tecnologia de armazenamento de dados em chips já são conhecidos desde a década de 70, quando os primeiros chips ROMs foram criados. Em 2011, a empresa OCZ lança o primeiro SSD, ou Solid State Disk, com cerca de 1 TB de armazenamento, 2,5 polegadas de tamanho, o mesmo de um HD para notebooks e um custo salgado. Além do 1 TB, a empresa oferecia outras capacidades de armazenamento, 128, 256 e 512 GB. Com velocidade de 560 MB de leitura e 400 MB de gravação em SATA 3.0, ou seja,
cerca de 10 vezes mais rápido para gravar e 20 vezes mais rápidos para a leitura. Afinal, por não possuírem partes móveis e necessitarem de dispositivos auxiliares para a leitura e gravação dos dados, eles têm a vantagem de operar na velocidade da luz. Equipamentos dotados com SSD levam em média cerca de 10 segundos para inicializar o Windows e todos os programas gravados. Um equipamento com processador fraco pode ter sua capacidade de operação aumentada em até 3 vezes. Esse fato contribuiu para que centenas de notebooks com processadores medianos pudessem atender a diversos usuários domésticos. A Positivo foi uma destas empresas. O problema do SSD é sua vida útil. Estimado em cerca de 10 anos, quando exaurido, pode simplesmente fazer com que os dados nele gravados sejam perdidos para sempre, apesar de haver empresas especializadas em recuperá-los. Quem mais tem se beneficiado na utilização dos SSDs são os gamers. Um jogo que num HD convencional poderia levar cerca de até 5 minutos para ser lido e carregado na memória, no SSD leva cerca de 1 minuto apenas. Mesmo um equipamento com processador fraco pode, em tese, rodar games que antes não eram possíveis de serem executados. Portanto, cabe a você decidir entre um HD e um SSD, havendo a possibilidade de se ter os dois hardwares ao mesmo tempo, no mesmo equipamento. O SSD usado para sistema operacional e aplicativos complexos e o HD para programas mais simples, como editor de textos, planilhas e demais documentos. Talvez com a utilização do grafeno, a vida útil dos SSDs tenha sua vida prolongada. A questão é que estamos apenas engatinhando na pesquisa desta nova tecnologia. Ou até mesmo com a nova tecnologia de fabricação dos chips de silício possa resolver o curto período de vida de um SSD. Mas e você? Há quanto tempo usa o SSD? Ou ainda está pensando em adquirir um? Deixe nos comentários abaixo sua opinião. Gostou do vídeo? Se sim, deixa um like, se inscreve no canal, clique no sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que virão. O campo abaixo está livre para você fazer aí suas críticas, seus comentários, seus elogios. Sinta-se à vontade. Um grande abraço e até a próxima!